Olá, começa mais um Botucatu na TV. No programa de hoje, você vai saber mais sobre as abelhas africanizadas, conhecidas por sua alta defensividade e grande produção de mel. Esse foi o tema do Diálogos exibido em 2017, que você confere agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre apicultura, em especial sobre abelhas africanizadas, com o professor Ricardo Orsi, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. Professor Ricardo, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Olá, eu que agradeço. Tá? É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre abelhas, que é o que eu gosto muito. Professor, abelhas, num sentido geral, mais especificamente das abelhas africanizadas, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que essas abelhas elas estão aqui nas Américas. Na realidade, essas abelhas elas pertencem ao gênero Apis, a espécie melífera. E ela é uma espécie exótica ao nosso país. Elas foram introduzidas aqui em 1839 por um padre chamado Padre Antônio Carneiro, que trouxe algumas colmeias de Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro. Com o objetivo do quê? De produzir um pouco de mel e produzir cera para confeccionar as velas para as igrejas da época. Essas abelhas que vieram então inicialmente de Portugal foram logo mais sendo acrescentadas a outras espécies devido à migração europeia para o país. Então, com os alemães vieram a espécie Apis mellifera, subespécie mellifera, com os italianos vieram a espécie Apis mellifera, subespécie ligústica. E essas abelhas, chamadas assim de uma forma geral abelhas europeias, elas tinham uma característica muito interessante, que era a baixa defensividade. Ou seja, você poderia criar essas abelhas no quintal de casa, no meio de criação de animais, e simplesmente, a hora que você quisesse, você poderia ir até a colmeia, abrir a caixa e retirar um favo de mel para comer, sem todo aquele equipamento de segurança que nós temos que usar hoje. Tá? Eu mesmo tive a oportunidade de abrir uma caixa de um enxame de abelha italiana, do jeito que eu estou aqui, sem equipamento de proteção individual algum, uma caixa lá com 40, 50 mil abelhas, e você abre, manuseia, faz o manejo sem risco algum. Então a apicultura que se exercia no Brasil era uma apicultura muito tranquila. Mas alguma coisa mudou, porque hoje a gente não trabalha assim tão tranquilamente. Foi em 1956, então um pesquisador da Exalc de Piracicaba, ele fez uma expedição à África e ele entrou em contato lá com a abelha Apis mellifera, subespécie scutellata. E ele ficou muito maravilhado, porque eram abelhas resistentes às variações ambientais, abelhas que soltavam muitos enxames ao longo do ano e abelhas produtivas, tá? Melhor do que as europeias que aqui estavam. Então, com o apoio do governo, ele trouxe algumas subespécies da scutellata para o Brasil, na região de Rio Claro, para fazer estudos de melhoramento genético, adaptação ao clima brasileiro. E existem diversas histórias de como essas abelhas escaparam para o ambiente, mas, independente de qual história seja verdadeira, essas abelhas entraram em contato com as abelhas europeias que aqui estavam. E na Apis mellifera, tem uma particularidade muito interessante, porque o zangão, que é o macho, ele nasce por partenogênese. E partenogênese é o nascimento de um novo indivíduo sem que ocorra fecundação. E na Apis mellifera, a partenogênese é do tipo arenótoca, onde vai sempre dar origem a indivíduo do sexo masculino. Então toda a postura da rainha sem fecundação dá origem ao indivíduo macho, ao zangão. Então essas abelhas africanas, scutellatas que estavam ali, começaram a liberar para o ambiente zangões com carga genética 100% africana. E esses zangões africanos, eles encontraram naturezas europeias que aqui estavam. E se acasalaram com essas europeias e deram origem a um híbrido, que nós conhecemos hoje como a abelha Apis mellifera africanizada. E essa abelha Apis mellifera africanizada, ela acabou adquirindo uma característica, que eu não comentei ainda, muito particular da abelha africana, que é a alta defensividade. Então, a partir desse momento, quando começou a hibridizar o plantel de abelhas Apis mellíferas aqui no país, nós começamos a ter os problemas de acidentes. Então, muita morte de pessoas, de animais. Por conta da picada dessas abelhas? Por conta da picada, porque eram abelhas que eram muito defensivas.
Hoje a gente não fala mais em agressividade da abelha, porque a abelha não agride ninguém. Ela defende o seu território, porque tem cria, tem alimento. Então, se eu entro numa área onde ela entenda que é uma área de defesa, ela vai se defender. Então, essas abelhas africanizadas, quando ela ferroa alguém ou algum animal, ela larga o ferrão na pele. E junto com esse ferrão libera um feromônio, uma substância química que dá um odor, que o principal é o isopentilacetato. Então essas abelhas que estão ali na redondeza do enxame, elas vão perceber esse odor e vão fazer uma defesa em grande quantidade de indivíduos. Então esse é o perigo para o ser humano ou para animais. É você entrar num raio de defesa do enxame, uma abelha vir te ferroar, liberar esse feromônio e aí uma grande quantidade de abelhas vão vir para fazer a defesa, que é a hora que tem o risco de acidente. Então, nesse meio tempo, quando foi introduzida a abelha africana aqui e começou a africanizar o plantel, aí nós tivemos diversos relatos de acidentes, mortes de pessoas, de criações, e aí criou-se então esse preconceito, né? A apicultura brasileira passou por uma fase, vamos dizer assim, negra, né? Porque ninguém mais queria abelha, todo mundo queria exterminar, matar e tudo mais. E, na realidade, por outro lado, foi interessante porque forçou o apicultor brasileiro a se reunir em associações, criar eventos para discutir técnicas de você conseguir manejar e criar essas abelhas, porque era irreversível. E hoje nós temos uma abelha africanizada, né? Ela foi introduzida em 1956, ali na região de Rio Claro. Em questão de 40 anos, elas estavam já entrando nos Estados Unidos, dominando praticamente a América inteira. Então só não temos hoje lá na Argentina, na região da Patagônia, porque o clima é muito inóspito, no Chile por causa da Cordilheira dos Andes, que é uma barreira geográfica, e muito mais para o Canadá, né, por causa do clima também. Mas fora isso, ela acabou dominando o continente americano inteiro. E hoje nós temos uma abelha que é resistente a doenças, então não preciso fazer tratamento, então não encontro ou não devo encontrar resíduos de antibióticos, fungicidas no mel brasileiro. É uma abelha que solta muitos enxames por ano, conquista grandes territórios, só que tem a defensividade, que nós controlamos por meio de melhoramento genético. Então hoje nós temos todas as condições de trabalhar com essas abelhas. Esse controle que o senhor diz, né, por meio, né, desse novo mapeamento genético das abelhas, tem essa relação da forma como a apicultura hoje dentro das universidades ela tem sido estudada. Eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente a importância de termos todas essas associações para garantir a apicultura enquanto uma área do conhecimento que desenvolve pesquisa e que tem essa aplicabilidade junto ao apicultor. Ah, sim. A apicultura, quando a gente fala em apicultura, a gente fala numa cadeia muito complexa. São gerações de milhares de empregos em todo o país. É uma atividade ecologicamente correta, porque o apicultor precisa preservar o ambiente para produzir um produto de qualidade, gera uma renda digna e justa para o trabalhador, e sem contar a infinidade de produtos, né? Então, assim, uma pessoa que não convive com a abelha ou não estuda a abelha, acha que a abelha serve só para duas coisas. Produzir o mel, que eu só consumo quando estou doente lá no inverno, dor de garganta, e para ferroar, mais nada. Mas, na realidade, a abelha produz própolis, cera, o veneno, a geleia real, o pólen. Então, nós temos uma gama de produtos que o apicultor pode tirar de fonte de renda, sem contar os serviços de polinização. Então, uma abelha polinizando uma cultura, ela eleva muito a produtividade dessa cultura, seja em qualidade de frutos ou produção de sementes. Então, estima-se que a abelha ela colabora com bilhões de dólares anuais para o agronegócio, tá? Justamente pela polinização que ela realiza. Então, essa é uma importância muito grande para a apicultura. E as associações hoje que nós temos, na região nós temos várias associações, é muito importante para quê? Para que você consiga dar um reforço para a cadeia, para a base da cadeia da apicultura, para que justamente o apicultor possa brigar por benefícios, né, perante os órgãos competentes, justamente para auxiliar na preservação dessa abelha africanizada. Porque hoje ela entrou para a lista dos animais em risco de extinção. Então, assim, embora muitas pessoas achem que a abelha não vai trazer reflexo algum, num breve futuro, se continuar, nós vamos ter um grande prejuízo em termos de produção de alimentos de origem vegetal e, consequentemente, de origem animal, porque muitos alimentos de origem vegetal são para os animais.
Então nós temos essa preocupação. E na universidade, né, eu vou falar um pouquinho do que nós fazemos lá em Botucatu, a parte de dar essa assessoria, consultoria e estar junto com as associações, né, como nós estamos, com as da região, é importante para você fornecer, tirar as dúvidas desses apicultores e fazer pesquisas visando você cada vez mais melhorar os enxames e melhorar a apicultura de uma forma geral. Lá na FMVZ vocês têm o Núcleo de Ensino, Ciência e Tecnologia em Apicultura Racional, com o nome, né, juntando tudo vira Nectar, como eu antecipei no bloco anterior. Gostaria que o senhor comentasse o que está envolvido aí nesse ensino, ciência e tecnologia. Pois não. Na verdade, esse grupo, né, é um grupo de pesquisa, ele é vinculado ao CNPq, e é o grupo que rege todas as atividades que nós fazemos lá na Unesp, lá de Botucatu, na FMVZ. Então, assim, nós temos lá a parte de ensino de graduação, então nós ministramos a disciplina de apicultura para os cursos de zootecnia, agronomia. Nós temos a pós-graduação, né, tanto as dissertações em nível de mestrado e as teses de doutorado e pós-doutorado. E nós fazemos a parte de extensão. Tá? Então nós temos um projeto muito interessante, já há uns 6 anos de duração, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde da Prefeitura de Botucatu, onde nós procuramos realizar a retirada adequada de enxames de abelhas africanizadas em área urbana do município, para evitar que as pessoas joguem um veneno, matem essa abelha e também evitar que ocorra algum risco de acidente com pessoas ou animais. Então, os enxames são retirados das residências, os mais diversos locais, até cemitério, túmulos, o pessoal já entrou a retirar, e aí esses enxames são retirados, levados para a área de apicultura lá na FMVZ, e lá é feito o destino adequado de manejo, produção e tudo mais. Então, a parte de extensão muito bacana que nós realizamos lá, assim como agora está parado, mas nós fizemos um projeto, né, de ir às escolas. Então, onde os alunos da pós-graduação e da graduação iam às escolas do município de Botucatu, em parceria com a Secretaria da Educação da Prefeitura, e lá eles realizavam brincadeiras lúdicas, mas com crianças pequenas, justamente para começar a fomentar nelas o interesse pelas abelhas, pelos produtos e o desejo, né, de preservar esse animal. Então, essa seria a parte de extensão que nós fazemos lá também. E depois, nós temos a parte de pesquisa, e aí nós trabalhamos hoje, lá em Botucatu, eu estou começando a focar muito mais para a parte de nutrição das abelhas, porque existem períodos ao longo do ano onde a falta de recursos do ambiente pode acabar levando a um prejuízo em termos de desenvolvimento populacional desse enxame. Então a gente trabalha fornecendo alguns nutrientes, como minerais, são os trabalhos que nós estamos realizando agora, e a gente vai avaliar como esses minerais interferem no desenvolvimento do enxame como um todo, utilizando a proteômica, né, que é a expressão das proteínas relacionadas ao genômica, e a parte de desenvolvimento de morfologia de glândulas das abelhas. Então nós fazemos parcerias, né, com o Departamento de Morfologia do Instituto de Biociência, Departamento de Química e Bioquímica, porque são parcerias com amigos, né, justamente para a gente conseguir ter um leque maior de estudo e tentar chegar a vamos dizer assim, uma ração ideal que você consiga desenvolver esse enxame ou mantê-lo em épocas de escassez do ambiente. Também trabalhamos lá com a parte de genética, né, que começou, na realidade, com um ex-aluno, né, que defendeu o doutorado em abril desse ano, agora o doutor Samir Kadri, onde a gente começou a trabalhar em parceria com o professor Paulo Ribola, lá do Departamento de Parasitologia do Instituto, tentando avaliar como que alguns manejos do dia a dia que nós fazíamos poderiam interferir e levar a um estresse desse enxame, que consequentemente acabaria levando a um prejuízo dentro da linha geral de bem-estar animal. Então a gente achou a ferramenta de avaliar a expressão de genes relacionados a esse estresse. Então nós temos feito algumas pesquisas nessa linha também, para tentar achar um manejo adequado, algumas técnicas de manejo adequado para repassar para os apicultores, para que eles então acabem causando o mínimo possível de dano para essa colmeia. E também trabalhamos lá com a parte de aptoxina. Então, em parceria com o CEVAP, lá de Botucatu, né, a gente faz as pesquisas de base para tentar achar técnicas adequadas de colheita da aptoxina, do veneno das abelhas, sem causar grandes danos para esse enxame. Então hoje são basicamente essas 3 linhas, e associadas a essas 3 linhas a gente também trabalha com o efeito de alguns agroquímicos
sobre as abelhas. Então, hoje um grande problema é, né, o uso indiscriminado, sem controle de agroquímicos no campo, né, que acaba afetando essas abelhas. Então a gente estuda como que isso estaria afetando em termos de comportamento, deslocamento da abelha, também junto com a parte de glândula, proteômica e tudo mais. E um trabalho que assim, que é um trabalho fora do que as linhas de pesquisa que nós seguimos lá, é o uso da própolis no bem-estar animal. Então tem uma doutoranda lá também, a Cíntia, que está trabalhando com essa parte de própolis na ração para papagaio, psitacídeos, e está vendo que realmente acaba mantidos em cativeiro e que acaba deixando o animal num bem-estar geral melhor, né? Então, que tem algum efeito também no bem-estar humano e animal. Então são linhas de pesquisa que a gente procura sempre dar alguma aplicabilidade. Então, tentar pôr uma ração adequada para o apicultor, tentar gerar um produto para que quem tem papagaio legalizado consiga dar um alimento melhor, para que ele fique melhor em bem-estar. Então, são as linhas de pesquisa que a gente está conduzindo hoje lá na Unesp de Botucatu. O senhor comentou a pesquisa do Samir Kadri, que defendeu a sua tese de doutorado, e essa pesquisa ela teve um impacto científico muito grande, porque ela teve uma publicação na Nature, mas nós vamos conversar então no ponto de contato com o Samir Kadri para saber um pouco mais sobre a pesquisa dele. Vamos ouvi-lo. Antes do meu doutorado, o trabalho foi então trabalhar fazendo o sequenciamento do genoma da abelha africanizada, que é a abelha que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul, na América Central e uma parte da América do Norte, para trabalhar mais, propriamente dito, com a parte a defensividade dos enxames. A gente sabe que hoje em dia a abelha africanizada ela tem um alto comportamento defensivo, que é uma característica própria dela. Dentro desse trabalho da minha tese de doutorado, no último mês a gente publicou então na Scientific Data do grupo Nature um banco de dados de todos os SNPs existentes no genoma completo da abelha africanizada, totalizando em torno de 3.600.000 SNPs polimorfismos, e desses 3.600.000 polimorfismos se diferem da linhagem norte-americana que até então foi publicada e tem disponível no NCBI, em torno de 155.000 SNPs, eles se encontram dentro de sequências de genes, que hoje estão disponíveis, os genes anotados disponíveis da Apis mellifera, e desses genes, 11.365 genes são alterados a sua expressão na nossa linhagem de abelha africanizada, diferenciando da linhagem norte-americana, que hoje tem o genoma disponível no NCBI. Então, a grosso modo, isso foi a publicação da Scientific Data. Da minha tese de doutorado ainda tem outros trabalhos que estão para sair, né, que seria mais um Genome-Wide Association Studies na parte de agressividade, para compreender da onde que vem esse comportamento defensivo da abelha africanizada, se ele vem das linhagens, das sublinhagens de espécies europeias, ou se vem propriamente da subespécie africana, quais os cromossomos que tem os QTLs que proferem essa característica para a nossa abelha africanizada, para saber mais essa parte do comportamento defensivo, para poder voltar ter uma resposta direta a campo para apicultores, porque todo apicultor ele quer trabalhar com uma abelha com uma alta produção de mel, porém com baixo comportamento defensivo. Ninguém quer levar voada, né, da abelha. Então, assim, no geral, então foi isso a publicação, e essa publicação está tendo um impacto muito grande. Em apenas um mês da publicação já tiveram 600 acessos a essa publicação. No entanto, que ela ficou na primeira, na última semana ela estava na primeira página da Scientific Data por ser mais acessado. E esse impacto direto que ela tem na área acadêmica, né, atualmente, porque é o banco de dados com maior informação que a gente tem hoje do genoma da abelha africanizada, uma vez que qualquer pessoa que for trabalhar com a abelha africanizada, está presente em todas as Américas, ela pode se basear nessas mutações, então nesses polimorfismos, né, propriamente dito, né, para poder basear em alguns outros estudos científicos, ou trabalhar com características, trabalhar com a parte de genômica em ciências sociais e diversos outros estudos populacionais que não podem ser feitos a partir dessa publicação. Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a importância de termos esses jovens, né, atuantes nessas pesquisas e fazendo descobertas científicas que têm um impacto nacional e internacional. Sim, na realidade, a gente tem procurado fazer isso lá, né, no nosso grupo Nectar,
pesquisas que realmente você leve a uma resposta para o produtor e também gere um impacto, né, para a comunidade científica. Então, um exemplo, né, que é o próprio Dr. Samir fez, que ele fez na realidade um estágio de doutorado com o auxílio da FAPESP na Universidade de York, lá no Canadá, sobre a tutela lá na época do professor Amir Zayed. E o que ele fez, que é uma coisa assim que é inédita, ele fez um mapeamento completo do genoma da abelha africanizada. Até então nós tínhamos em literatura apenas alguns pequenos pedaços desse genoma, mas nada completo, como ele mesmo explicou. Então isso é muito interessante, porque esse trabalho a partir de agora passa a servir de base para a comunidade científica, porque as nossas abelhas aqui são africanizadas. Então nós podemos conhecer essas regiões de variações do genoma que realmente pode nos dar alterações em termos de expressão de proteínas e respostas fisiológicas, comportamentais nessas abelhas africanizadas. Então é um trabalho, né, que tanto que a gente conseguiu publicar no grupo Nature, que realmente dá um impacto muito grande para a área. Assim como outras pesquisas, né, com a parte de proteômica, nutrição, que são todos trabalhos que vão ser divulgados em revistas de impacto da comunidade científica, justamente para a gente consiga não apenas fazer uma pesquisa que fique engavetada, mas uma pesquisa, né, que realmente leve um benefício para a sociedade, e a gente tenta, na realidade, fazer jus ao investimento do dinheiro público que nós recebemos. Tá? Dar uma resposta para a sociedade em termos de você conseguir realizar ou entender melhor, né, as abelhas, nesse caso as africanizadas, e com isso a gente consiga sempre preservá-las e manter os enxames e estimular o crescimento desses enxames para que, se Deus quiser, logo elas saiam dessa lista de animais em risco de extinção. Então é o que nós temos procurado fazer lá em Botucatu. Professor, além desse grupo de estudo Néctar, você também é presidente de uma associação, organização sobre apicultura. Gostaria que você comentasse um pouco da importância, né, de estarmos unidos em defesa dessas abelhas. Presidente não, na verdade eu participei da fundação da Associação de Apicultores do Polo Cuesta, sediada em Itatinga, e da fundação da Associação de Apicultores de Botucatu. Tá? Então tenho os grandes amigos lá, né, os apicultores, e foi um privilégio, na verdade, participar toda essa organização aí com eles, e sem contar o contato com diversas associações do Estado de São Paulo e outros estados. O meu contato maior com a apicultura nacional é como membro, né, do Comitê Científico Nacional, junto à Confederação Brasileira de Apicultura, tá, que é a CBA, aonde então os pesquisadores do Brasil tentam sempre procurar elaborar, vamos dizer assim, artifícios para fomentar o crescimento da cadeia da apicultura no país, e principalmente essa organização da base da cadeia. O estado de São Paulo ainda é mais organizado, Minas, os estados do sul do país, mas quando a gente pega outras regiões, ainda você precisa fomentar essa organização e esse crescimento. Então é também um grande prazer estar lá com grandes amigos, né? A presidente do comitê, a professora Lídia Barreto, lá da Universidade de Taubaté, uma grande amiga, colega, minha amiga de doutorado aqui na Unesp. Então a gente tenta trabalhar com isso e fomentar a apicultura no país. E tem sido possível ter esse apoio junto ali aos apicultores no sentido de garantir essa cadeia, então, professor? Sim. Não, os apicultores são fantásticos. Então, lógico, tem as divergências, as diferenças dentro de uma associação, mas todos amam a abelha, né? Não tem como não gostar. Então você conversa com qualquer um, por mais que ele divirja de opinião do colega, mas o objetivo comum é o mesmo, é a abelha. Ele adora trabalhar com aquilo, é a vida, a paixão dele. Então tudo que você precisa de retorno deles, você sempre consegue. Ainda mais quando são amigos, né? Então é muito prazeroso você ter essa via de duas mãos, né, na universidade, para os produtores da universidade, para que a gente consiga gerar demandas, levar respostas para eles. E também a gente precisa, às vezes, muito deles, né, para coleta de amostras, para pesquisa, e sempre eles são muito solícitos a isso, então é muito bacana. E essas medidas de segurança que o senhor comentou no primeiro bloco, que hoje são necessárias por uma questão de mecanismo de defesa dessas abelhas africanizadas, são respeitadas? As pessoas têm essa sensibilização da importância disso? Sim. Então, assim, porque hoje trabalhar com abelha africanizada, sem o EPI, que é o macacão completo do apicultor, tá, com luvas, bota, máscara, e sem o uso do fumigador para fazer uma fumaça adequada, você não consegue trabalhar. A fumaça reduz a defensividade, é uma coisa impressionante, a abelha fica mais calma.
você faz todo o manejo adequado, e o próprio macacão do apicultor, né, que te protege de ferroadas e de possíveis acidentes. Então, hoje os apicultores, quem trabalha com apicultura, sem isso daí não trabalha de forma alguma. Todos usam porque não consegue trabalhar sem. E há interesse crescente dos alunos também. Vamos pensar um aluno que ingressa hoje na faculdade de medicina veterinária, seja no curso de zootecnia, seja no curso de agronomia, onde também o senhor leciona, tem esse interesse crescente em entender essas abelhas para ir muito além do mel e da ferroada, como o senhor comentou? Tem. Graças a Deus hoje nós temos muita procura por alunos da engenharia florestal, da agronomia, da biologia, da veterinária, da zootecnia, para entender mais, né, as disciplinas, buscam a disciplina de apicultura, para entender. Porque eu sempre brinco com eles, né, mesmo num grupo tão eclético, né, cada um vai seguir uma área de maior interesse, mas a hora que você entra em contato com as abelhas não tem como não se apaixonar, mesmo que você nunca vá trabalhar com elas. Então eles vêm buscar essa informação extra, entender um pouquinho mais da biologia, comportamento dessas abelhas, as técnicas de manejo para cada produto que eu posso tirar. Então, assim, tem sido muito bacana, porque eles buscam a disciplina, buscam estágios na área, e a gente tem uma estrutura lá em Botucatu muito boa, né, lógico, sempre, nunca fica perfeita, né, mas muito boa para a gente propiciar aos esses alunos todo o entendimento de como trabalhar, como se portar no manejo de enxames, como usar a fumaça de forma adequada, quais são todas as técnicas de produção de cada coisa que eu quero tirar dessa colmeia, entender o comportamento, biologia, nutrição. Então tem vindo o pessoal, os alunos procuram, um pessoal muito interessado em conhecer um pouco mais sobre as abelhas. Professor, que a gente possa, então, cada vez mais conhecer e desbravar esse mundo das abelhas e se apaixonar, como o senhor mesmo disse, já que é apaixonante. É apaixonante. Muito obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço, foi um grande prazer. Né? É sempre um grande prazer poder falar sobre as abelhas. Aí eu agradeço mais uma vez o convite e foi uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, muito obrigada. Imagina, obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre a apicultura e as abelhas africanizadas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. O projeto que visa a retirada de enxame da área urbana, que você viu no programa, completou 10 anos e conta ainda com a parceria da Prefeitura da cidade. A pesquisa com veneno das abelhas está na fase 3 do ensaio clínico e a expectativa é que em 2 anos esteja disponível na rede pública de saúde. Já a pesquisa de Samir entrou em uma nova fase, que busca relacionar a produção de mel com o índice de defensividade das espécies de abelhas africanizadas. O nosso programa fica por aqui. Acompanhe mais da nossa programação pelo nosso canal no YouTube e até a próxima.